Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui hoje na nossa plenário, assistindo aqui, hoje a casa lotada. Boa noite a todos que assistem a gente pelo Facebook. Boa noite a nossos caros colegas, nossos vereadores, a nossa secretária, boa noite. E vamos lá começar a nossa sessão. Eu, Aline, presidente da Câmara Municipal de Lambari, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal, dia 15 de junho de 2021. Vamos fazer a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. Ata da 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lambari, dia 1º de julho de 2021, às 19 horas, foi declarada aberta a reunião pela excelentíssima senhora presidente Aline Vilela Oliveira, com a presença dos senhores vereadores Aparecida Cristina Alves, Adionor Carlos Rodrigues, Fábio Leire da Silva, João Alfredo Natário, Juarez Carlos Martins, José Joaquim dos Reis, Marcelo Mariano, Moisés Domingos dos Santos, Moisés Teixeira, Thales Heitor de Souza Alves. A secretária proferiu a leitura da ata anterior que colocou em discussão e a seguir em votação foi aprovada por unanimidade. Na leitura do expediente foram ouvidos indicações número 03 e 06 de 2021 dos vereadores Adionor Carlos dos Reis e José Joaquim. Mensagem e projeto de lei complementar número 18 de 2021, que altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar número 09, de 13 de abril de 2021. Denúncia de número 01 de 2021 do senhor Vicente Raimundo de Neto contra o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Giovanni de Souza, por ferir a Lei 8.666/93 e seus artigos 27 a 32. Na ordem do dia, a senhora presidente solicitou o parecer da comissão para o projeto de lei complementar 18 de 2021. Foi proferida a leitura do parecer, sendo favorável à matéria. Foi colocado em discussão o projeto de lei complementar 18 de 2021. Com a palavra, a vereadora Cristina comentou sobre a alteração desta lei. Com a palavra, o vereador João Alfredo falou sobre a lei anterior e continua com o mesmo pensamento. Defende a questão da diária de viagem. Em votação, o projeto de lei complementar 18 de 2021 foi aprovado com 2 votos contrários dos vereadores João Alfredo e Aline Vilela. Foram colocadas em discussão indicações de número 03 e 06 de 2021, uma por vez. Com a palavra, o vereador Joaquim comentou sobre a possibilidade de se colocar a academia ao ar livre nos bairros Serrote e Nova Baden. Com a palavra, o vereador Adionor comentou sobre a rua André Ribeiro da Luz, que é de extrema importância, alguns reparos e manutenção. Em votação, indicações 03 e 06 foram aprovadas por todos. Com a palavra, a senhora presidente solicitou ao secretário da mesa que profira a leitura do parecer jurídico referente à denúncia de número 01 de 2021. Após, a senhora presidente colocou em votação o acatamento da denúncia. Em votação, foi rejeitada a denúncia por unanimidade, acompanhando o parecer jurídico. No grande expediente, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Está em discussão a ata anterior. Nada a discutir, então vamos em votação. Vereador Thales. Sim, presidente. Vereador Juarez. Sim, presidente. Vereador Moisés. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Moisés. Eu voto sim, presidente. Vereador Joaquim. Sim, presidente. Vereadora Andrés. Vereadora Adionor. Favorável. Vereadora Cristina. Sim, presidente. Vereador Joãozinho. Sim, presidente. Então, como todos votaram a favor, está aprovada a ata anterior. Na leitura do expediente, nosso secretário Joãozinho vai fazer a leitura da denúncia 02 de 2021 e complemento, e junto já a leitura dos pareceres jurídicos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Lambari, Minas Gerais. Denúncia 02/2021.
Urgente. Vicente Raimundo de Neto, na qualidade de cidadão do município de Lambari, brasileiro, solteiro, formado em gestão pública, pós-graduado em auditoria, portador da cédula de identidade MG 14374-865, inscrito no CPF sob o número 640-400-546-87, portador do título de eleitor número 0751-5678-0248, residente domiciliado na Rua Carlos Jordão 44, Volta do Lago, CEP 37480. E Eliane Maria Gonçalves de Carvalho, na qualidade de cidadã do município de Lambari, brasileira, portadora da cédula de identidade RG número 3854879, inscrita no CPF sob o número 514-041-416-34, portadora do título de eleitor 075150-950264, residente domiciliada na Rua Jair Ferreira 59, segundo andar, Centro, CEP 37480. Lambari, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67 e no artigo 131 e inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Lambari, Minas Gerais, sem prejuízo dos demais permissivos legais pertinentes, apresentar denúncia com pedido de afastamento do cargo, em face do prefeito municipal, senhor Marcelo Giovanni de Souza, o que o fazem efetivamente com base nos seguintes fatos e fundamentos de direito. Primeiro, dos fatos. A denúncia em tela traz informações passadas pelo ilustre vereador Juarez Martins a uma cidadã sobre casos de nepotismo que ocorrem no legislativo e executivo na atual gestão. De acordo com o ilustre vereador acima citado, os vereadores Marcelo Mariano, Aline de Oliveira Vilela, Fábio Andriele da Silva, Adionor Carlos Rodrigues, prefeito Marcelo Giovanni de Souza e chefe de gabinete Hugo Rodrigues têm familiares, parentes, trabalhando na Prefeitura Municipal de Lambari, Minas Gerais. A seguir, vem transcrito as conversas do WhatsApp. Nós não vamos ler, a gente vai dar continuidade à denúncia. Como se verifica, a denúncia em debate tem total fundamento, haja vista a clareza das declarações do ilustre vereador Juarez Martins, o qual informa tudo para a sua colega, ora denunciante, para que seja trazido a apreciação dessa casa para a imediata apuração. Apesar do mérito da denúncia tratar sobre nepotismo realizado pelos denunciados acima, veja que o ilustre vereador menciona ainda sobre a licitação do pronto-socorro, onde a empresa que tinha sido a primeira vencedora e após recurso foi desclassificada, estava envolvida em fraude e que essa empresa foi indicada pelo amigo íntimo do prefeito, o senhor Augusto Hart Ferreira. Ora, como se verifica nas mensagens colacionadas entre o vereador e sua colega, evidente a indignação não somente com seus colegas de plenário, mas também com a postura inadequada do chefe do executivo. Notadamente, o vereador Juarez Martins demonstra aqui seu fiel cumprimento de fiscalizador, o qual cumpre suas funções muito bem e por este motivo foi reeleito, mas é evidente que está se sentindo acuado com o atual quadro narrado por ele e a sua colega, e pede ajuda aos cidadãos que confia e sabe que vão denunciar esta casa. 2. Da aplicação do Decreto-Lei número 201/67 e da Lei Orgânica do município. O denunciado é prefeito do município de Lambari, eleito para a gestão 2021/2024, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico definido pelo Decreto de Lei número 201/67, em seu artigo 4º, assim prevê. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais
sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar nos arquivos da Prefeitura. Bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Inciso 3º. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Inciso 4º. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Inciso 5º. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Inciso 6º. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Inciso 7º. Praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Grifei. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Inciso 9º. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Sujeito está também aos ditames do artigo 130 da Lei Orgânica do Município de Lambarim. Em verbas, artigo 130. São crimes de responsabilidade dos atos do prefeito municipal que atendem contra a Constituição da República, a Constituição do Estado, essa lei orgânica, e especialmente contra, inciso 1, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Inciso 3. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Inciso 4. Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destina. Inciso 5º. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Inciso 6º. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara dos Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos. Inciso 7. Deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente na aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos e externos recebidos a qualquer título. Inciso 8º. Contrair empréstimos, emitir apólice ou obrigar o município por títulos de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 9. Conceder empréstimos, auxílio ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 10. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 11º. Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei. Inciso 12º. Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município, sem vantagem para o erário. Inciso 13º. Nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição da lei. Grifei. Inciso
14º. Negar a execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Inciso 15º. Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo de 15 dias. Como visto, são muitas as condutas que constituem infração político-administrativa por parte do prefeito. No entanto, para o caso em comento, o prefeito Sr. Marcelo Giovannini Souza infringiu tanto o artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, quanto o artigo 130, inciso 13º da Lei Orgânica do Município, ao praticar contratações que configuram nepotismo, haja vista recair em parentes de vereadores e de secretários municipais. Passam os denunciantes agora a detalhar a conduta praticada pelo digníssimo senhor prefeito ao review da lei, a qual autoriza a instauração de uma comissão processante nos moldes do Decreto-Lei número 201/67. Terceiro, da conduta ilegal. A conduta ilegal gira em torno das diversas contratações de parentes de vereadores, encargos em comissão da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, com infração aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa e constituição da prática de nepotismo. Visando facilitar o julgamento, detalha-se abaixo todas as contratações entendidas como irregular. Letra A. Lucimara dos Reis Moreira ocupou o cargo em comissão de supervisor de gabinete, matrícula 006530, no período de 4 de janeiro de 2021 a 8 de fevereiro de 2021. Atualmente, ocupa a função temporária de agente administrativo, matrícula 006880, desde 9 de fevereiro de 2021. Referida funcionária é esposa do atual diretor administrativo, senhor Egrimar Lázaro dos Reis. Letra B. Legislativo, vocês é poder, hein? Vocês é poder legislativo. Não se imprime. Vocês são poder, votar pelo povo. Não se oprime. Letra B. Thalita Eduarda Paiva ocupa atualmente a função de agente administrativo, matrícula 007084, tendo sido admitida em 1 de 4 de 2021, a funcionária é neta do atual diretor de projetos, o senhor José Beliano de Paiva. Letra C. Ana Maria Junqueira de Paiva ocupa atualmente o cargo de auxiliar de manutenção e conservação, matrícula 006795, tendo sido admitida em 1 de janeiro de 2021. A servidora é mãe do diretor tributário, o senhor Caribe Junqueira de Paiva. Letra D. Mônica Campos Guimarães ocupa, desde janeiro de 2021, o cargo de assessora jurídica do município, matrícula 006449. A servidora é esposa do chefe de gabinete da prefeitura, o senhor Hugo Carlos Rodrigues. Letra E. Denise Campos Guimarães Moura ocupa, desde 1 de 1 de 2021, o cargo de coordenador de transporte, matrícula 006545. A servidora é a cunhada do chefe de gabinete, senhor Hugo Carlos Rodrigues. Letra E. José Carlos de Souza
matrícula 006884, admitida em 8 de fevereiro de 2021, a funcionária é irmã do vereador Marcelo Mariano. Como visto, o prefeito Marcelo infringiu os já citados artigos ao praticar nepotismo dentro de sua administração. Quarto, dos fundamentos jurídicos. Considerações iniciais acerca das súmulas vinculantes. A ideia de súmula vinculante sempre foi discutida no cenário jurídico brasileiro como uma forma de resolver graves problemas na prestação jurisdicional, sobretudo a morosidade e a falta de uniformização na interpretação do direito. A emenda complementar número 45/04, com a finalidade de tornar a justiça mais célere e efetiva, tentando implementar o que se denominava de reforma do judiciário, inseriu o artigo 103A na Constituição Federal, trazendo as súmulas de observância obrigatória, atualmente regulamentado pela Lei número 11.416/06. O artigo 103A da Constituição Federal assim dispõe. Artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá a reclamação do Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Segundo Alexandre de Moraes, as súmulas vinculantes surgem a partir da necessidade de reforço a ideia de uma única interpretação jurídica para o mesmo texto constitucional ou legal, de maneira a assegurar-se a segurança jurídica e o princípio da igualdade, pois os órgãos do Poder Judiciário não devem aplicar as leis e atos normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias, devendo, pois, utilizar-se de todos os mecanismos constitucionais no sentido de conceder às normas jurídicas uma interpretação única e igualitária. Como expresso no texto da própria Constituição, tais súmulas têm por objeto a interpretação, a validade e a eficácia de normas determinadas em que exista controvérsia constitucional, a qual acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. Constituição Federal, artigo 103A, parágrafo 1º. Seus enunciados vinculam não só aos órgãos do Poder Judiciário, mas também a administração pública, direta e indireta, seja municipal, estadual ou federal. Súmula vinculante número 13. O combate ao nepotismo. A consagração do nepotismo na esfera institucional do poder político não pode ser tolerada, sob pena de processo de governo, o que há de ser impessoal, transparente e fundado em bases éticas,
ser conduzido a verdadeiro retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho do Estado, situação de todo inaceitável. O fato é um só: quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. E esta Câmara não pode permanecer indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional. O termo nepotismo é de origem bastante remota. Desde a Idade Média percebe-se a existência de favorecimento dos netos ou nepotes, sobrinhos e parentes em geral, em prejuízo dos demais membros da sociedade. A origem histórica da prática remete às mesmas bases constatadas na atualidade, assim como as rotineiras investiduras de membros de famílias papais no alto escalão da Igreja, as nomeações de parentes para funções públicas em sentido lato, aí compreendidos os cargos, empregos públicos e funções em sentido estrito, sem processo objetivo de seleção no Estado contemporâneo, configuram objetivamente nepotismo em qualquer das variações semânticas da palavra. A marca ilícita do nepotismo situa-se exatamente na dose considerável de influência do vínculo familiar como motivação do ato administrativo. O agente que dá causa à nomeação tem como instrumento precípuo a possibilidade real de manejo da vontade administrativa, de forma direta, praticando ele mesmo o ato de provimento, ou indireta, a partir da ação de outros agentes, para fazer valer o critério de parentesco sobre as regras principiológicas constitucionais. Deveras, é a partir da penetração da influência familiar no processo de ingresso do parente na administração pública que se verifica a quebra da moralidade administrativa, que se imiscuem as searas privada e pública, que se atenta contra a isonomia dos administrados e que se impulsiona na ineficiência da máquina estatal. Edição da súmula vinculante número 13. Conforme já exposto anteriormente, a Constituição da República, em seu artigo 37, caput, traz o que se pode chamar de espinha dorsal da principiologia que rege a administração pública. O artigo supracitado possui a seguinte redação, verbos. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, emerge do texto acima transcrito que a administração pública deve obediência a determinados princípios que, diante das modernas doutrinas neoconstitucionalistas, possuem inegável força normativa direta. Nos dizeres de Camoti, os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e positivamente vinculantes. Com a finalidade de resguardar os princípios administrativos e tornar mais claro e evidente o conteúdo do comando constitucional, eis que surge a súmula vinculante número 13, declarando ser ofensiva à Constituição a prática do nepotismo. A edição da referida súmula teve como ponto de partida o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 12, em que se discutia a constitucionalidade da Resolução 07/2005 do CNJ,
relativo à vedação da prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ao exarar a decisão mencionada, delineou e encampou os fundamentos desenhados pelo ministro Carlos Aires de Brito, relator da ação declaratória de constitucionalidade número 12, para declarar a constitucionalidade das prescrições proibitivas emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, declarando-as amoldados à principiologia constitucional administrativa. O ministro Ricardo Lewandowski, tendo como paradigma os julgamentos da ADC número 12 e do RE 579-951/RN, propôs então a edição da referida súmula vinculante, em que se recomendou como inconstitucional a prática do nepotismo, estendendo expressamente a todos os poderes da República a proibição de tal prática. A súmula vinculante número 13 foi aprovada com a seguinte redação: a nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A súmula retrocitada, segundo o entendimento do próprio STF, não trouxe nenhuma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, visto que a proibição do nepotismo deflui do próprio texto constitucional, artigo 37, caput. Pois, ao exigir da administração pública a obediência aos princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência, etc., em linhas implícitas, veda a nefasta prática do nepotismo. Em outras palavras, pode-se dizer que a Constituição Federal de 88 sempre vedou a prática do nepotismo. Tal entendimento foi expressamente reconhecido no julgamento da ADC número 12, onde se assentou, inclusive, que não é necessária lei formal para a aplicação do princípio da moralidade. Trecho do voto do ministro Menezes de Lei. Abrangência da súmula vinculante número 13 em relação à administração. O texto da súmula número 13/STF é claro, no sentido de que a vedação ao nepotismo abrange toda a administração pública, seja direta ou indireta, abarcando inclusive as pessoas jurídicas de direito privado componentes dessa. Portanto, em resumo, incide a súmula 13 STF em toda a administração pública, não havendo qualquer ressalva, seja em relação à administração direta ou indireta, devendo-se buscar sempre uma interpretação extensiva para eficaz tutela dos princípios administrativos consagrados pela lei maior. Em relação aos cargos, para determinar o exato alcance da súmula 13 STF, faz-se necessário, ainda que de forma superficial, fazer uma distinção entre cargos de natureza administrativa e cargos de natureza política. Os cargos administrativos são os criados por lei para o preenchimento mediante concurso, bem como aqueles em comissão ou tidos como funções de confiança. Por sua vez, os cargos de natureza política são os que decorrem da própria Constituição, fazendo parte da estrutura governamental propriamente dita, como, por exemplo, ministro de Estado, secretário estadual, secretário municipal, todos com a característica da possibilidade de exoneração ad multum. A divergência que surge nesse ponto é no tocante à incidência ou não da súmula em comenda em relação à nomeação de parentes para cargos de natureza política. Apesar das discussões existentes, entendeu o STF que fica de fora do alcance da vedação do nepotismo
os cargos de natureza política. Desse modo, em regra, não se aplica a súmula vinculante número 13 às nomeações de parentes para cargos de natureza política, salvo se essas nomeações caracterizarem o denominado nepotismo cruzado, ou seja, nepotismo cruzado ocorre quando uma autoridade nomeia determinado indivíduo que é parente de outra autoridade e esta, por sua vez, como forma de retribuir o favor, nomeia um parente daquela. Ou seja, designações recíprocas mediante ajuste das autoridades nomeantes ou manifesta afronta aos princípios administrativos, principalmente o da moralidade e impessoalidade. Aqui cabe um adendo, visando não deixar dúvidas quanto a nenhum caso mencionado nessa denúncia. Como pacificado na jurisprudência e na doutrina, o cargo de assessor jurídico é um cargo de natureza técnica, não considerado político, razão pela qual não está inserido na exceção prevista dos agentes políticos. Portanto, também, para o cargo de assessor jurídico e nos demais casos, não há dúvidas em relação à incidência da súmula vinculante número 13. Em relação ao parentesco, a súmula vinculante número 13 fixou como parâmetro de aferição objetiva da influência familiar na nomeação para ocupar cargo público ou para contratar com o poder público o terceiro grau de parentesco, tendo incluído os parentes por sua afinidade colaterais de terceiro grau. Dessa forma, a súmula vinculante número 13 adotou como critério de inibição do nepotismo o parentesco até o terceiro grau, inclusive o atinente aos parentes colaterais por afinidade, adotando o mesmo critério utilizado pela Resolução nº 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, adaptando ao direito administrativo e à realidade sociocultural brasileira o conceito de parentesco. Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais, a jurisprudência desta Corte, afirma que o conceito de parentesco para efeitos da incidência da súmula não é o de Código Civil, como bem apontou o ministro Nelson Jobim quando do julgamento da ADC 12MC, relator ministro Aires Brito. A questão do parentesco, definida no Código Civil, é para efeitos civis, e aqui visa-se a vigência absoluta do princípio da impessoalidade. Isso porque, como bem destacou o ministro César Peluso, o problema não é de definir quais são os parentes para efeitos civis, mas definir quais aquelas pessoas que, sob a classe de parentela, tendem a ser escolhidas não por interesse público, mas por interesse de caráter pessoal. Como se observa da leitura desses precedentes, a limitação constante do parágrafo 1º do artigo 1595 do Código Civil não tem aplicação para efeitos da súmula vinculante 13. Vale dizer, o parentesco por afinidade não é limitado apenas aos ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuge ou companheiros. Para efeitos da súmula vinculante 13, os chamados concunhados estão abrangidos no conceito de parente de terceiro grau em linha colateral. Relatório 26.448, relator ministro Edson Fachin, Democrática 2019. A súmula vinculante 13 é expressa em incluir a nomeação de parentes por afinidade até o terceiro grau, inclusive no conceito de nepotismo. Tal formulação é verdade, pode-se entender que conflitaria com o conceito de parentesco delimitado na lei civil, que, conforme já ressaltado, limita-se aos ascendentes, descendentes, irmãos do cônjuge ou companheiro. Essa suposta incompatibilidade, contudo, foi afastada por este tribunal, por ocasião do julgamento da ADC 12MC-DF, relator ministro Aires Brito. Verifica-se desta forma que há independência entre a esfera civil e administrativo constitucional, razão pela qual o conceito de parentesco, estabelecido no Código Civil 2002, não tem o mesmo alcance para fins de obediência aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência,
que vedam a prática de nepotismo na administração pública. Relatório 9.013, relator ministro Ricardo Lewandowski. Assim, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, expressamente consignado na súmula vinculante 13, são parentes para fins administrativos do direito brasileiro, devendo ser tomados como potenciais agentes motivadores do ato de nepotismo os parentes até o terceiro grau, inclusive por afinidade na linha colateral. Sexto, contratações temporárias versus nepotismo. Como a maioria dos casos aqui trazidos dizem respeito a contratações temporárias, imperioso tecer comentários sobre a relação entre contratações temporárias e nepotismo. Nunca é demais recordar que as contratações temporárias, celebradas com base no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, se submetem aos princípios incertos no caso do citado dispositivo. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Depreende-se ainda do sobredito comando constitucional que, além da observância aos princípios norteadores do agir da administração pública, são requisitos essenciais para que esse tipo de admissão, por ser exceção à regra basilar do concurso público, a existência de lei local, regulamentando a matéria, estabelecendo as hipóteses em que é permitida, e a ocorrência da situação concreta de necessidade temporária de excepcional interesse público a ser atendido. Ademais, as contratações por tempo determinado, formalmente adequadas a determinações constitucionais, também deverão se submeter aos ditames da moralidade e da probidade administrativa, pois não pode se constituir em instrumento de pessoalidade pela reiteração das contratações nepóticas, assim como não deverão se constituir em subterfúgio a excepcionalidade temporária do interesse público, visando unicamente o desvirtuamento do permissivo de exceção constitucional em afronta à norma geral do recrutamento público, Vasconcelos 2005. A contratação desses servidores ocorre sem necessidade de concurso público, à vista da excepcionalidade da situação, mas precedida de processo seletivo simplificado, com ampla divulgação e publicidade. Portanto, as regras do nepotismo aplicam-se às contratações de funções temporárias para atendimento de excepcional interesse público, bem como para admissões de estagiários, salvo-se precedidas de teste ou regular processo seletivo. No tocante à ocorrência de nepotismo nessas contratações, tem-se que a Resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, utilizada como parâmetro na falta de regulamentação própria do município e também em razão de ter servido de base para diversas resoluções, prejulgados e decisões que a sucederem, estabeleceu que, artigo 2º, constitui práticas de nepotismo, dentre outras. Inciso 4º, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargos de direção ou de assessoramento, grifos acrescidos. Parágrafo 2º. A vedação constante do inciso 4º desse artigo não se aplica quando a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo seletivo em cumprimento de preceito legal. Como é sabido por toda a população lambariense, as contratações temporárias efetivas pela atual administração não foram precedidas de nenhum processo seletivo, razão pela qual indaga-se a contratação de parentes de secretários municipais e vereadores que se deu com base em qual critério. No momento, não restam dúvidas que
todas as contratações efetivadas pelo senhor prefeito, em que se pese, podem alegar que, baseadas em lei municipal, seguiu apenas o critério da impessoalidade. Já o que se vê foi a demissão em massa de servidores que contavam com muitos anos de experiência para dar lugar à contratação de pessoas novas, ligadas de alguma forma ao senhor prefeito e seus chegados, sem a presença de nenhum critério objetivo. Mais evidente isso fica quando se trata de parentes de secretários e vereadores, onde reina pessoalidade e favorecimento, em detrimento dos princípios constitucionais que regem a administração. Resta claro, pois, a prática de nepotismo recorrente na administração do senhor Marcelo, o que configura, sem sombra de dúvidas, ato contrário à lei, incidindo, pois, as infrações contidas nos já citados artigos. 7. Dos pedidos. Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência. Letra A. Seja instaurada, na forma do Decreto-Lei 201/67, uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Lambari, senhor Marcelo Giovanni de Souza, referente aos fatos narrados nesta inicial. Letra B. Seja determinado o afastamento preliminar do prefeito, ficando mesmo suspenso de suas funções de chefe do executivo pelo prazo máximo de 180 dias, eis que sua permanência no cargo poderá interferir na apuração das denúncias aqui formuladas, bem como comprometer ainda mais a situação do município. Letra C. Seja concedido ao prefeito denunciado o direito ao contraditório e ampla defesa nos termos da lei. Letra D. Seja presente, feito, processado na forma do artigo 5º e seguintes do Decreto-Lei número 201/67 e, ao final, seja julgado procedente o pedido para cassar o prefeito Marcelo Giovanni de Souza. Letra E. Indica provado o alegado por todos os meios em direito admitido. Destes termos, pede deferimento. Lambari, 7 de junho de 2021. Vicente Raimundo Neto, denunciante, CPF número 640-400-546-87. Eliane Maria Gonçalves de Carvalho, denunciante, CPF 514-041-416-34. Valéria Aparecida de Souza, OAB-SP número 357-014, OAB-MG número 209-180. Instrumento de procuração. Outorgantes: Vicente Raimundo Neto, brasileiro solteiro, formado em gestão pública, pós-graduado em auditoria, portador da cédula de identidade MG 14-374-865, inscrito no CPF 640-400-546-87, residente domiciliado na rua Carlos Jordão, número 44, Volta do Lago, CEP 37-480, e Eliane Maria Gonçalves de Carvalho, brasileira, portadora da cédula de identidade MG 3-854-879, inscrito no CPF número 514-041-416-34, residente domiciliada na rua Jair Ferreira 59, segundo andar, centro, CEP 37-480, Lambari. Outorgados: doutora Valéria Aparecida de Souza, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB 357-014, OAB 209-180 e OAB 54-349. Doutor Luiz Gustavo Barbosa de Azevedo, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB, sob o número 172-365, portador da cédula de identidade 129-409-215, todos inscritos na rua Gabriel Baixa, 137, Alta Boa Vista, 37-480, Lambari. Poderes: para o fórum em geral e especiais, para propor e variar de ações, contestar, reconvir, desistir, embargar, impugnar em parto, promover medidas cautelares, propor ações declaratórias incidentais, assumir o cargo de inventariante, assinar respectivo termo, arrematar bens em prazo ou leilão, disputar, impugnar preferência, requerer adjudicação e remissão, receber quantias de arbitração, representar a autoridade competente sobre crimes cuja ação penal dependa de representação,
interpor recurso de correição parcial, fazer acordos e transigir, subestabelecer, como sem reserva de poderes, requer assistência judiciária nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil vigente, renunciar expressamente ao valor excedente de 60 salários mínimos em atenção à competência do Juizado Especial Federal, do artigo 3º da Lei 10.259/01, no âmbito previdenciário, judicial ou extrajudicialmente. Requerer benefício, promover revisão, requerer informações, interpor recurso extrajudicialmente. Representar o outorgante perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais ou autárquicas, paraestatais, empresas de economia mista, empresas públicas, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Câmara Municipal de Lambari, Prefeitura Municipal de Lambari, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel e cabal desempenho deste mandado em quaisquer instâncias ao tribunal ou tribunais, sempre com a finalidade abaixo especificada. Lambari, 7 de junho de 2021, Vicente Raimundo de Neto, Eliane Maria Gonçalves Carvalho. Parecer jurídico referente à denúncia 02/2021. Autores: Vicente Raimundo de Neto e Eliane Maria Gonçalves Carvalho. Objeto: denúncia formulada para apuração de nomeações e contratações pelo chefe do Poder Executivo, nepotismo. Primeiro, breve síntese dos fatos. A esta assessoria jurídica foi solicitado parecer acerca do formalismo e da legalidade da denúncia apresentada pelos denunciantes Vicente Raimundo de Neto e Eliane Maria Gonçalves Carvalho contra suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo senhor Marcelo Giovanni de Souza, prefeito municipal de Lambari, Minas Gerais. Versa a presente denúncia que, através de mensagens de WhatsApp, um par da Câmara Legislativa teria mantido conversa com a segunda denunciante no sentido de ter havido nomeações para cargos comissionados e contratados, sendo alguns familiares de diretores municipais e de vereadores. Que tais nomeações e contratações configuram nepotismo e que estaria contrariando a súmula vinculante número 13 do STF. Que além da denúncia se tratar de nepotismo por parte do denunciado, mencionou ainda o fato sobre a licitação do pronto-socorro, onde a empresa que ficou como primeira vencedora após recurso impetrado por outro participante foi desclassificada, uma vez que estava envolvido em fraude pelo fato dessa empresa ser indicada por amigo do denunciado. Pede a aplicação do Decreto-Lei número 201/67 e da Lei Orgânica do Município de Lambari, citando os dispostos do artigo 4º e do artigo 130, respectivamente. Aduz que a conduta ilegal do denunciado gira em torno de diversas contratações de parentes de vereadores em cargos de comissão da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, infringindo os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Citou nomes que ocupam os cargos de comissão e contratações em que, em tese, seriam parentes de vereadores e diretores municipais, que, devido ao fato, o denunciado já teria infringido os artigos acima citados da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, praticando o nepotismo dentro de sua administração. A denúncia juntou fundamentos jurídicos como doutrinas e jurisprudências acerca da prática do nepotismo. Juntou ainda alguns entendimentos que se referem sobre contratações temporárias e nepotismo. Por fim, requereram a instauração de uma comissão processante
para apurar a responsabilidade do denunciado nos moldes do Decreto-Lei nº 201/67. Eis os fatos e a motivação da denúncia apresentada. Passaremos abaixo a análise jurídica, a sua admissibilidade conforme nos restou solicitado. Segundo, juízo de admissibilidade dos requisitos. Inicialmente, cumpre destacar que não cabe a essa assessoria jurídica, pelo menos neste momento, adentrar-se ao mérito da denúncia e sim analisar o seu aspecto formal e material. Inciso 1. Da legitimidade dos denunciantes. O artigo 132, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Lambari, nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei 201/67, assim dispõe. Artigo 132. O processo de apuração dos fatos mencionados no artigo 131 e seus itens obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. Inciso 1. A denúncia escrita de infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for o vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará presidente ao substituto legal, para que os atos do processo, que só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Desta forma, temos que os denunciantes, apesar de, na peça denunciatória, terem se qualificado como cidadãos do município de Lambari, não quiseram acompanhar da mesma cópias de seus documentos de identidade, CPF e título de eleitor, com a devida certidão de suas situações perante a Justiça Eleitoral. Entendemos, salvo melhor juízo, que tais documentos seriam de inteira relevância junto à peça denunciatória, a fim de constatar se realmente os denunciados são eleitores aptos, conforme dispõe do inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, inciso 1 do artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, por falta da juntada dos documentos acima citados, temos que a peça se torna temerária quanto à legitimidade dos denunciantes. A legislação municipal é omissa quanto à exigência de qualificação e comprovação com documentos, e o Decreto-Lei Federal nº 201/67 limita-se a exigir da denúncia escrita apenas a exposição dos fatos e a indicação de provas. Como isso, muito embora seja necessária, a qualificação completa com a devida documentação comprobatória, não há fundamentos jurídicos que impeçam a apresentação da denúncia ao plenário, na forma em que foi protocolizada. No entanto, para evitar situações semelhantes em processos futuros, essa assessoria jurídica recomenda à mesa diretora que proponha um projeto com regulamentação para recebimento de denúncias inerentes a processo de cassação de mandato eletivo, pautando os requisitos de qualificação a fim de garantir a ampla defesa e contraditório, através de intimações e notificações do denunciante das decisões e atos posteriores ao protocolo. Segundo, inciso 2 da denúncia. A denúncia, conforme a legislação vigente, mais precisamente o dispositivo do inciso 1 do artigo 132 da LOM, deve descrever de forma clara e precisa os fatos, indicando as provas que embasam a sua acusação, além de outras exigências que decorrem de nosso ordenamento jurídico. Vejamos. Artigo 132. O processo de apuração dos fatos mencionados no artigo 131 e seus itens obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão,
será constituída. Comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Para o jurista Eli Lopes Meireles, a denúncia deverá ser feita por escrito, com a exposição clara dos fatos e a indicação das provas da acusação, assinada pelo denunciante e dirigida ao presidente da mesa. Tito Costa ensina que, nos processos de cassação de mandato eletivo, há efetivamente uma acusação de alguém, e alguém é alvo dela, o acusado. A defesa do mandato que advém do voto popular é um direito e um dever do denunciado, razão pela qual há de estar cercada de todas as garantias. Dentre essas garantias, ressalta a necessidade de existência de uma denúncia clara, com a narração de fatos típicos, ajustáveis à figura legal da infração requerida, como no processo penal. Portanto, para atos como pretendido pelos denunciantes, deve haver uma acusação e um acusado, devendo a denúncia ater nos requisitos legais, pois do contrário será inédita, condição essa que se aplica ao caso em tela, como veremos em seguida. A denúncia, em parte, atende os requisitos de admissibilidade, uma vez que narra de forma genérica, mais entendedora, afirmando em tese que o denunciado teria cometido suposto crime de responsabilidade, mas sem contudo juntar aos autos provas no sentido de que realmente foi infringido a legalidade das nomeações e contratações pelo denunciado de parentes e de vereadores e secretários municipais. Não foi anexado na denúncia nenhuma cópia de portaria de nomeações dos referidos cargos de comissão, nem cópia dos contratos das pessoas ali citadas. Esses documentos comprovariam se realmente tais pessoas encontram-se ou não trabalhando no Executivo Municipal. Os únicos documentos anexados na denúncia foi instrumento de procuração, documento de identificação de profissional habilitado para representar os denunciantes e uma listagem geral de todos os servidores do município, sem sequer indicar qual site foi extraída, data da impressão e, por último, cópia de resposta do Executivo referente ao ofício número 81/2021 à presidência desta Casa, informando que no Poder Executivo não incorreu nenhuma prática de nepotismo. Como se vê, importante é a exigência expressa de indicação das provas robustas para evitar que denúncias vazias sirvam a propósitos políticos. Exige-se com isso que haja indícios sérios, evidentes e capazes de justificar o recebimento da denúncia, o que, salvo melhor juízo, não se observa totalmente na presente peça acusatória. Dessa forma, e posse da denúncia à presidente da Casa, deverá determinar sua leitura no expediente da primeira sessão ordinária ou extraordinária convocada para essa finalidade e consultará o plenário sobre o seu recebimento. O quórum recebido da denúncia será por maioria dos vereadores presentes e nominal, conforme determina o inciso 2 do artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. Terceiro, da ausência de impedimento. Conforme já relatado, a denúncia foi proposta pelos cidadãos Vicente Raimundo Neto e Eliane Maria Gonçalves Carvalho, e mesmo que na peça acusatória consta de que informações denunciadas foram prestadas por um vereador de possíveis contratações e nomeações que configurariam nepotismo, temos que o mesmo não configura como denunciante, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 132 da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, melhor juízo, não há impedimentos de vereadores, e todos os edis deverão participar das deliberações plenárias sobre o recebimento da denúncia e nos possíveis atos de julgamento, se for o caso. Quarto, da legislação vigente.
Durante a ditadura militar, mas especificamente no período entre a promulgação da Constituição de 1967 até o início de sua vigência, foram editados mais de 200 decretos-leis, dispondo sobre diversas matérias, dentre eles o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, o qual dispõe sobre o procedimento para a cassação dos prefeitos municipais. Neste contexto de ditadura militar, na vigência do ato institucional número 4/900 de 1966, a edição do Decreto-Lei nº 201/1967 visa certamente a centralização do poder, uma vez que não se limitava a traçar as diretrizes básicas do processo de cassação do mandato eletivo, mas regulava-lhe até os pormenores e os imprevistos. No período da promulgação do Decreto-Lei nº 201/67, a Constituição vigente na época concentrava a maioria dos poderes da União e dos Estados. Com isso, foi mitigada a autonomia dos municípios. No que se refere ao Decreto-Lei nº 201/67, não obstante tratar-se de espécie legislativa não prevista no atual contexto constitucional e de ter sido editado sob o regime ditatorial, o referido Decreto-Lei restou recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos. Paciente Joaquim Narciso de Oliveira Castro Filho Pesante, Macário Oliveira Coator, Tribunal de Justiça do Estado de Piauí. Emenda. Penal. Processual penal. Prefeito. Crime. Calma aí, mano. Calma aí, eu sou o técnico. Crime de responsabilidade. Decreto-Lei 201 de 1967, artigo 1º. Crimes comuns. Inciso 1. Os crimes denominados de responsabilidade, tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, são crimes comuns, que deverão ser julgados pelo Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Artigo 1º. São de ação pública e punidos com pena de reclusão e de detenção. Artigo 1º, parágrafo 1º. E o processo é o comum do Código Penal Processual, com pequenas modificações. Artigo 2º. Artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67 cuida das infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Essas infrações é que podem, na tradição do direito brasileiro, ser denominadas de crime de responsabilidade. Inciso 2. A ação penal contra prefeito municipal por crime tipificado no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967 pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandato. Inciso 3. Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inciso 4. É indeferido, grifo nosso. O artigo 5º do capítulo do Decreto-Lei nº 201/67 dispõe o seguinte. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. O dispositivo retromencionado deixou de incluir a possibilidade de utilização de rito de processo de cassação através da legislação própria do município, justamente em razão da ausência de autonomia municipal no período ditatorial. No entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, rotulada como Constituição Cidadã, foi restabelecida por inteiro a autonomia política, integrando os municípios formalmente à federação e agregando ainda ao poder local a competência para a elaboração de sua lei orgânica, consolidando de modo expressivo o conteúdo de autonomia municipal sobre o pilar de interesse do local. Neste sentido, preleciona Antônio Tito Costa. Cabe agora às leis orgânicas dos municípios ou lei especial, votadas em suas respectivas câmaras legislativas, com sanção do prefeito, definir infrações político-administrativas, bem como o processo de sua apuração e do seu julgamento.
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de julgar a matéria, valendo colacionar parte do voto do insigne ministro Milton Luiz Pereira, que assim acentuou: se formulada a Constituição Federal, houve por bem conferir ao município competência para estabelecer a sua lei orgânica, artigo 29, caput, deliberando sobre a função fiscalizadora da Câmara Municipal, inciso 9, e ainda deliberar sobre os assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1. Por outro lado, o município de Altazes efetivamente exerceu sua competência, fazendo publicar sua lei orgânica, folha 56 e 57, mas preferiu o legislador municipal reportar-se expressamente à legislação federal sobre a matéria, Decreto-Lei nº 201/67, o que significa dizer que pretendeu manter o modelo federal, ao invés de criar infrações e procedimentos próprios, ou simplesmente reproduzir aqueles constantes da legislação federal. Além disso, impede considerar os ensinamentos de Eni Lopes Meireles. O processo de cassação de mandato é o regulado no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, se houve não for estabelecido pela lei orgânica do município. As infrações político-administrativas do prefeito são definidas na lei orgânica local ou em lei especial do município. Feitas tais considerações, é certo que a Carta Magna de 1988, como impôs nos dispositivos dos artigos 21 e 22, deixou os estados e municípios a competência para legislar sobre as infrações político-administrativas cometidas por seus agentes políticos e, por consequência, a Câmara Municipal de Lambari deverá observar o procedimento previsto na Lei Orgânica Municipal em consonância com a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Minas Gerais e subsidiariamente aplicar o Decreto-Lei número 201/67. 2. Da comissão processante. Na hipótese de recebimento da denúncia, na mesma sessão, caberá ao presidente da Câmara constituir a comissão processante, composta por 3 vereadores, através de sorteio e desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Muito embora a lei orgânica e o Decreto-Lei nº 201/67 são omissos quanto ao impedimento do presidente da Câmara para compor a comissão processante, essa assessoria jurídica, em consonância com a jurisprudência e a doutrina predominante, recomenda o seu impedimento para compor a comissão processante, por suspeição de parcialidade, pois na condição de representante legal do Poder Legislativo Municipal, a quem compete a direção e o andamento de todos os processos legislativos, inclusive a deliberação da denúncia, julgamento e promulgação de eventuais decretos legislativos de afastamento ou cassação. O seu impedimento garantirá a imparcialidade na direção dos trabalhos na Câmara. Neste sentido, temos a lição de Valdo Vaz Júnior. Malgrado o silêncio do Decreto-Lei nº 201/67, é intuitivo que o presidente da Câmara, seu representante legal, judicial e regimental, não pode integrar a comissão processante, incumbindo-lhe manter a imparcialidade magistral na direção do processo de cassação. Deverá agir como juiz fosse, porque como juiz deverá pronunciar-se afinal. 2. Da infração político-administrativa. A Lei Orgânica do Município de Lambari, no artigo 130, incisos de 1 a 15, dispõe sobre os crimes de responsabilidade de atos do prefeito municipal, que atentem contra a Constituição da República, a Constituição do Estado e a própria Lei Orgânica, e estarão sujeitos ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato. O artigo 4º do Decreto-Lei Federal de número 201/67 dispõe de forma idêntica as contidas no inciso 1 a 15 do artigo 130 da Lei Orgânica acima citado, descrevendo as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais que estão sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. A denúncia, requerendo a abertura de processo de cassação, foi consubstanciada na alegação de que o prefeito municipal teria cometido crime de responsabilidade ao nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição da lei, alegando que os casos citados na denúncia seriam casos de nepotismo, ou seja,
Nomeações supostas de parentes de diretores municipais, assessores e vereadores. Feitas essas considerações, a assessoria jurídica não irá se pronunciar sobre o mérito e caberá tão somente aos nobres vereadores a verificação da prática ou não da infração política administrativa pelo prefeito municipal, assim como o julgamento político. 2.7. Da instrução do processo de cassação. Na eventualidade da denúncia ser recebida pelo plenário, através do quórum qualificado da maioria simples dos vereadores presentes, deverá ser efetuado o sorteio para a composição processante e eleito presidente e relator. Caberá à comissão processante, no prazo de 5 dias, iniciar os trabalhos com imediata notificação do denunciado, enviando a este cópia da denúncia e dos documentos que instruíram para que apresente sua defesa prévia no prazo de 10 dias. A defesa prévia deverá ser protocolizada na Câmara Municipal por escrito, indicar as provas que pretende produzir, bem como um rol de testemunhas, no máximo de 10. Vale ressaltar que a contagem dos prazos será em dias corridos, devido à omissão da legislação municipal, acompanhando o parágrafo único do artigo 219 do Código de Processo Civil. A notificação do denunciado deverá ser pessoal, sendo que no caso de não ser localizado no município, a notificação deverá ser feita por edital, com publicação por 2 vezes em órgão oficial, com intervalo de 3 dias pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Se a comissão processante opinar pelo arquivamento da denúncia, o parecer será submetido ao plenário para a deliberação. Caso contrário, na hipótese da comissão opinar pelo prosseguimento, deverá ser designado desde logo o início da instrução, determinados os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias, inquirição de testemunhas. O denunciado deverá ser intimado no processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência mínima de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Por fim concluída a defesa, proceder-se-á tanto as votações nominais quanto for as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelos menos dos membros da Câmara. Concluído o processo, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre a cada infração. E, se houver motivos para condenação, expedirá ofício ao Tribunal de Justiça do Estado para providências legais. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo, de cujo ato caberá recurso para o Tribunal de Justiça no prazo de 3 dias, quando a denúncia tiver sido feita nos termos do item 1 do presente artigo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo de cassação do prefeito, conforme determina a Lei Orgânica Municipal de Lambari, deverá ser concluído dentro de 90 dias, contados da data que se efetivar a notificação ao acusado, sob pena de arquivamento. Segundo, 8º, da ampla defesa. A comunicação dos atos processuais ao denunciado tem ligação direta com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso L5 da Constituição da República. Neste sentido, após o recebimento da denúncia de constituída a comissão processante, o denunciado deverá ser intimado no processo pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.
Diante do exposto, terceiro, da conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica manifesta pelo regular processamento da denúncia, ora analisada, sendo que, em eventual recebimento pelo plenário, a comissão processante deverá observar rigorosamente o procedimento transcrito nesse parecer, em obediência à Constituição Federal, à Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica Municipal de Lambari e, subsidiariamente, o Decreto-Lei Federal nº 201/67. Este é o parecer, salvo melhor juízo, que submeta a presidência da mesa diretora e demais vereadores que compõem esta Casa de Leis, ressaltando que a opinião jurídica exarada não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros dessa igreja na Casa Legislativa. Lambari, 14 de junho de 2021, Ismael dos Reis Pereira Coutinho, assessor jurídico OAB 70563. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lambari, denúncia 02/2021, urgente. Vicente Raimundo Neto e Eliane Maria Gonçalves Carvalho, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, vem por essa advogada ao final assinalada, com fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67 e no artigo 131, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Lambari, sem prejuízo de demais permissivos legais pertinentes, requerer o quanto segue. No dia 7 de junho de 2021, foi apresentada denúncia com pedido de afastamento do cargo a esta Casa Legislativa Municipal, em face do vice-prefeito senhor Marcelo Giovanni de Souza. Porém, a título de complemento e para melhor entendimento das denúncias apresentadas pelo ilustre vereador Juarez Martins, a cidadã e ora denunciante senhora Eliane, requer-se a juntada dos prints das conversas em ordem e completa, bem como requer-se seja lido no plenário as cópias aqui encostadas. Ademais, os denunciantes trazem nomes de servidores públicos deste município, que não foram incluídos no inicial e que também estão em crime de nepotismo. Vejamos. Diretor de Saúde, o senhor José Carlos Marcolino Neto e sua esposa, Daniela Aparecida da Cunha, a qual atua como técnico de enfermagem no pronto-socorro. Por oportuno, requer-se seja retirado o nome do senhor José Carlos de Souza, que foi incluído como cunhado do chefe de gabinete, o senhor Hugo Carlos Rodrigues, por equívoco, quando na realidade o cunhado que atua em nepotismo é o senhor Paulo César Fernandes, o qual é motorista da saúde e subordinado da própria esposa, senhora Denise Campos Guimarães Moura, que atua como coordenadora de transporte, e cunhado da senhora Mônica Campos Guimarães. Ora, nota-se que não somente encontra-se um parente, mas como uma família na Prefeitura Municipal de Lambari, o que pela legislação vigente não é permitido. Outro sim se faz necessário juntar a cópia da situação eleitoral dos denunciantes, bem como documentos pessoais. Ademais, os vereadores ora noticiados e o ilustre vereador Juarez Martins deverão ser afastados na votação da presente denúncia e seus suplentes convocados para a votação da presente denúncia. Vejamos o que dispõe a legislação. Artigo 5º da Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar
o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. A propósito, artigo 7º, parágrafo 1º. Processo de cassação de mandato de vereador é no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. Se há risco de contaminação do convencimento do edil denunciante e consequente quebra da imparcialidade do julgamento, também haverá evidente conflito de interesse com a participação do denunciado, que seguramente votará pela própria absolvição. Exatamente por essa razão, tanto o denunciante, se for um vereador, quanto o denunciado deverão ser afastados, não do exercício do seu mandato parlamentar, mas apenas especificamente da instrução e do julgamento do processo de cassação. E de modo a se garantir a observância do quórum necessário, suas vagas serão preenchidas por suplentes, que votarão sobre a admissibilidade e sobre o mérito da denúncia em seus lugares. Precisa é a doutrina de Ocran Junqueira Ferreira, exatamente nesse sentido. Pelo fato de o vereador não poder votar sobre a denúncia apresentada e nem participar da comissão processante, e para que não haja redução do número de vereadores, o suplente, que também não poderá integrar a comissão processante, poderá votar sobre a denúncia. Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está afirmada a longa data. Mandato de segurança, cassação de mandato eletivo, maioria absoluta, Decreto-Lei nº 201/67, exclusão dos edis denunciados na votação, denegação da ordem. Número 1. A interpretação sistemática do artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 201/67, proíbe o vereador denunciado de votar e compor a comissão processante de cassação do seu mandato eletivo, tendo em vista o flagrante interesse no resultado do julgamento. No mesmo sentido, mandato de segurança, Câmara Municipal, Prefeito Municipal, processo político administrativo, denúncia, recebimento, inaptidão, irregularidades constatadas, artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, devido processo legal, direito líquido e certo violado, segurança concedida. 3. Verificando-se a existência de inúmeras irregularidades no procedimento de recebimento da denúncia, a exemplo da ausência de convocação dos suplentes imediatos, vereadores igualmente denunciados, como exige o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, a concessão da ordem é de rigor, não tendo sido resguardados, no caso, os princípios contraditórios e da ampla defesa em seus aspectos formal e substancial, conceder a segurança. Dessa feita, evidente a necessidade dos vereadores apontados na denúncia, ora apreciada, com a imediata convocação de seus suplentes para apreciação em plenário do presente feito administrativo. Por fim, reitera-se todos os pedidos já realizados na exordial, bem como requer-se ainda o seguinte: primeiro, seja retirado o nome do Sr. José Carlos de Souza e seja incluído o nome do Sr. Paulo César Fernandes como denunciado por estar em nepotismo, uma vez que é cunhado do Sr. Hugo e marido da Sra. Denise. Segundo, seja instaurada na forma do Decreto-Lei nº 201/67 uma comissão processante para apurar a responsabilidade do prefeito municipal de Lambari, Sr. Marcelo Giovanni de Souza. Terceiro, seja determinado o afastamento preliminar do prefeito, ficando mesmo suspenso de suas funções de chefe do executivo pelo prazo de 180 dias, eis que sua permanência no cargo poderá interferir na apuração das denúncias aqui formuladas, bem como comprometer ainda mais a situação do município e a abertura da comissão processante para a apuração da denúncia em debate. Quarto, sejam afastados os vereadores noticiados na denúncia em cotejo tão somente para apreciação da presente denúncia em plenário, devendo ser convocados os seus suplentes para votarem e complementarem o quórum desta Casa, nos termos do Decreto-Lei 201/67. Quinto,
seja o presente feito processado na forma do artigo 5º e seguinte do Decreto-Lei 201/67 e, ao final, seja julgado procedente o pedido para cassar o prefeito Marcelo Giovanni de Souza. Sexto, por fim, requer-se ainda que, o caso o senhor prefeito Marcelo Giovanni de Souza ataque de forma agressiva e abusiva os denunciantes, como da denúncia passada, realizada por um eleitor, como previsto na lei, seja aberto procedimento nessa casa de quebra de decoro, não somente do prefeito, mas também da presidente da Câmara, que não impediu de intimidar os denunciantes tomando a palavra, nos termos do artigo 4º, inciso 10 do Decreto-Lei número 201/67. Termos em que pede juntada e referimento. Lambari, 14 de junho de 2021. Eliane Maria Gonçalves de Carvalho, CPF 514-041-416-34. Valéria Aparecida de Souza, OAB-SP 357-014. OAB-MG 209-180. Parecer jurídico referente denúncia 02/2021, complementação à primeira petição. Autores: Vicente Raimundo de Neto e Eliane Maria Gonçalves de Carvalho. Objeto: denúncia formulada para apuração de nomeações e contratações pelo chefe do Poder Executivo. Nepotismo. Senhora Presidente, chegou a esta assessoria jurídica, em data de 15 de junho de 2021, complementação da denúncia com pedido de afastamento de cargo em fase do prefeito municipal Marcelo Giovanni de Souza, alegando os denunciantes que não foram incluídos na inicial do nome de alguns servidores públicos que também estão em crime de nepotismo. Citou o nome dos servidores, alegando em tese o grau de parentesco, sem contudo juntar documentos comprobatórios da existência deste. Alega ainda que os vereadores noticiados na denúncia deverão ser afastados na votação da mesma, que seus suplentes deverão ser convocados para a votação da presente denúncia, citando o artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei número 201/67. Ora, o mesmo artigo, incisos citados pelos denunciantes, resta claro que o vereador fica impedido de participar da votação em plenário referente à denúncia e de integrar a comissão processante somente se o mesmo for denunciante ou denunciado, o que não é o caso alegado na denúncia. Na peça acusatória, os denunciantes apenas citam o nome dos vereadores, mas em momento algum os denunciam. Portanto, salvo melhor juízo, entendemos que os mesmos que foram apenas citados na denúncia estão aptos à votação da mesma e, na hipótese de ser acatada, poderão perfeitamente fazer parte da comissão processante. Dessa forma, reporto-me ao item 2.3 do parecer jurídico anterior, no sentido de que não há impedimento de vereadores no presente caso e todos os edis estão aptos a participar das deliberações plenárias sobre o recebimento da denúncia e nos possíveis atos de julgamento, se for o caso. Reporto-me ainda ao item 2.1 do parecer jurídico anterior para retificar a parte quando mencionamos a falta de documentos pessoais e títulos de eleitor, com a devida certidão das situações dos denunciantes perante a Justiça Eleitoral, uma vez que nesta oportunidade os mesmos fizeram por juntar tais documentos. Diante do exposto, ratifico o parecer jurídico exarado em data de 14 de 6 de 2021. E o que tenho a informar: Lambari, 15 de julho de 2021, Ismael dos Reis Pereira Coutinho, assessor jurídico, OAB 70563. Queria agradecer imensamente ao nosso secretário, Joãozinho, mas se faz necessário para estar esclarecendo toda a população. Eu só vou deixar claro o que é a votação hoje para a votação do recebimento ou não da denúncia. Então, vocês vão votar sim, se quiserem receber a denúncia, ou vão votar não, se não quiserem
receber a denúncia. E cada um pode dar a sua justificativa na hora de votar, diferente de quando a gente fala que é discussão, tá certo? Então vamos começar a votação. E peço que os demais possam ficar em silêncio. Os demais ficar em silêncio para a gente terminar aqui, tá? Senão a gente vai ter que interromper. Vamos lá. Vereador Salles. Muito obrigada. Vereador Juarez. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Senhores vereadores, a secretária da Casa, presente, a todos que estão me ouvindo pela rede social Facebook. Bom, sempre com atenção, eu percebi que essa é uma denúncia política, e não uma polícia, e não uma denúncia técnica de erro executivo. O denunciante, na primeira denúncia, ele nem mesmo requer, coloca os documentos necessários para a Câmara Legislativa receber a denúncia. Temos regimento interno e a Câmara é obrigada a seguir uma sequência que pede todos os documentos que o denunciante não colocou na denúncia. Hoje, à tarde, sabendo do erro existente, não foi lá novamente protocolar mais uma denúncia, juntando o documento que estava faltando. Mas a regra é clara: se não anexou o documento, a denúncia já é arquivada automaticamente. Segundo fato, que o tempo inteiro o denunciante alega nepotismo. A denúncia inteira resume nisso. Agora está sendo engraçado, porque durante 2 anos, um dos denunciantes, dia 6 de fevereiro de 2019, ele foi contratado pela prefeitura e o chefe imediato dele é o próprio pai dele, que está aqui na minha mão. O próprio pai assina a portaria do filho. Isso não é nepotismo. É brincadeira, né? Isso não foi. 2 anos. Então eu convido o denunciante que devolva o dinheiro que recebeu ilegal 2 anos, no ano 2019 e 2020. Aí sim, vocês passarão a ter respeito nessa casa legislativa. Caso contrário, enquanto vereador, eu não irei admitir processo político, seja contra o prefeito, vice ou qualquer um dos meus colegas vereadores. Estamos aqui para defender o povo londriniense. Estou vendo aí o empenho do atual prefeito Marcelo com a cidade. É notório. É notório o que ele vem fazendo na cidade. Ontem mesmo eu comentei que eu faço a volta do lago todo dia. Nunca vi a volta do lago tão limpa como está. Eu, desde 2013, eu passei a morar na cidade, eu sempre faço a volta do lago, mas nunca consegui fazer pela ciclovia, devido ao mato. E ontem eu consegui. Até comentei com o prefeito. Fiz a volta do lago, vim sonhando, passei para ele, não vou comentar aqui agora, e tenho certeza que aquilo que eu sonhei vai virar realidade para o cidadão londriniense. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, peço até desculpa aos novos vereadores, vereadoras, prefeito e vice, onde divulgou um sprint de minha conversa com a cidadã. E ali, ela fala todos os fatos, ela acusa. Eu conversei normal. Agora, eu peço que a cidadã que mostre a prova do crime que o prefeito cometeu, ou os vereadores. Não tem na denúncia contra-cheque e nem a portaria nomeando esses servidores. Agora, a denúncia é clara. Quem faz a denúncia acusa e apresenta as provas da acusação. E a denúncia não tem nada disso. Ela apenas acusa do começo ao fim e sem prova, sem fundamento. Portanto, eu voto para o arquivamento dessa denúncia, que processo político para cima de mim não vai acontecer. Muito obrigado, presidente. Vereador Moisés. Eu voto não, presidente. Vereador Marcelo. Eu voto não, presidente. Vereador Moisés. Meu voto é contra, presidente. Vereador Joaquim. Vereador André. Vereadora Dionô. Meu voto é não, presidente. Vereadora Cristina. Boa noite, presidente Arena. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, secretária Alessandra. Boa noite a todos que estão presentes na Casa do Povo. Boa noite a todos que nos veem pela rede social, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos nós. Eu gostaria de ler um textinho do povo lambariense aqui com todo o meu respeito.
povo lambariense merece meu respeito, carinho e comprometimento. A política é para ser discutida, isso faz parte de uma sociedade, onde cada um tem a sua forma de agir e pensar, e todos merecem ser respeitados. Acreditando nas minhas convicções que a política é o dom de servir. Nesse momento que passamos por uma pandemia, onde tudo se torna muito difícil e complicado, e vendo a nossa amada cidade de Lambari caminha em passos firmes, reflexo de uma administração comprometida com a população, no meu entendimento. Sendo assim, pensando sempre no coletivo, no povo lambariense, o meu voto, vereadora Cristina Alves, é contra a denúncia, presidente. Meu voto Boa noite a todos. Vou pedir só mais um pouquinho de paciência. Eu gosto de ler. Professor, né? A denúncia apresentada traz informações passadas pelo colega vereador Juarez Martins em uma conversa pelo WhatsApp com a Eliane sobre casos de nepotismo que estariam ocorrendo na atual gestão. A conversa, diga-se de passagem, que não foi muito apropriada, né, para o vereador ter sido cidadão numa rede social, pois ele é uma autoridade, portanto tem que zelar pela conduta de sua fala e suas ações. Inclusive, é citado na denúncia que o vereador Juarez está se sentindo acuado e pede ajuda a cidadãos. Eu, João, não vejo essa intimidação, porque a casa, aqui, até o presente momento, tem se demonstrado muito independente. Mas, de acordo com a denúncia, são citados os colegas, os vereadores Marcelo Mariano, Aline Vilela, o Fábio Andrielli, a Dionor Carlos e o prefeito Marcelo Giovanni e o chefe de gabinete Júlio Rodrigues. Citado que o prefeito estaria infringindo o decreto-lei número 201/57 e o artigo 130 da Lei Orgânica do Município, além de infração aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. As contratações apresentadas como irregular são: servidora Lucimara dos Reis Moreira, esposa do atual diretor administrativo Egrimar Lázaro dos Reis, o qual já foi exonerado do cargo no dia 11 de junho, conforme publicado. Servidora Thalita Eduarda Paiva, neta do atual diretor de projetos José Bebeno de Paiva, o que não caracteriza como nepotismo no meu entendimento, porque não está sob a subordinação hierárquica, portanto, não trabalham na mesma área. Servidora Ana Maria Junqueira de Paiva, mãe do atual diretor tributário Caíque Junqueira de Paiva, também não caracteriza nepotismo, porque não está sob a subordinação do filho, estando também em outra área. Servidora Mônica Campos Guimarães, esposa do atual chefe de gabinete da prefeitura, o senhor Hugo Carlos Rodrigues, que é um cargo político, portanto ele não é cargo de comando, e sim de confiança do prefeito, e ela não é subordinada a ele. Servidora Denise Campos Guimarães Moura, cunhada do chefe de gabinete Hugo Carlos, o mesmo caso da Mônica, não configura nepotismo, pois não é subordinada a ele. O servidor Zé Carlos não é o cunhado do chefe de gabinete Hugo Carlos Rodrigues, e houve um erro aqui da denúncia, né? A servidora Nathalie Mariano dos Santos, irmã do nobre colega vereador Marcelo Mariano, que já foi também exonerada na data de 14 de junho. O nepotismo é um favorecimento de parentes em geral, em prejuízo dos demais membros da sociedade. Tendem a ser escolhidos não por interesse público, mas por interesse de caráter pessoal. Porém, a súmula vinculante 13 do STF vai normalizar a matéria, mas ainda com difícil entendimento,
Existe também o decreto 7203 de 4/6 de 2010, presidente Lula. Infelizmente, também não temos lei específica que trata do nepotismo. A pergunta da denúncia é: a contratação de parentes de secretários municipais e vereadores se deu base em qual critério? Como é sabido de todos, temos a lei número 28 e 29 de dezembro de 2029, que trata do plano de cargos e vencimentos da prefeitura. Que 2019, a lei de plano de cargos e salários e vencimentos da prefeitura. E lá está estabelecido quais cargos existem no município. Eu tenho acompanhado mês a mês essa movimentação dos cargos através do portal da transparência. Então, todo cidadão, qualquer cidadão tem acesso a isso, né? É só olhar lá na parte pessoal, você vai ver janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todos os cargos, quantas pessoas estão, a informação é funcionário por funcionário, setor por setor. Né? Eu não vou ler o quadro, que é muita coisa. Mas de forma muito transparente, como tem que ser a administração pública. E isso é uma imposição da lei, né? Só que, o que faz esse portal da transparência? Ele passa informação. Só a informação não é suficiente para o entendimento. A pessoa tem que ter conhecimento de administração pública para entender como é que funciona as coisas. E é sabido por todos que a investidura em cargo público somente se dá por concurso público, o que não é a nossa realidade. Porém, a contratação deve ser precedida de processo seletivo que assegure o princípio da isonomia entre os concorrentes. Nós temos hoje 149 efetivos, 380 contratados, 9 estagiários, 47 aposentados, 38 pensionistas, 6 conselheiros tutelares e 76 cargos comissionados. Agora, os cargos comissionados, eles são de livre escolha do prefeito, que são 123 cargos pela Lei 28 e 13 pela Lei 29, num total de 136. Atualmente, estão ocupados 66 cargos comissionados por recrutamento amplo e 10 por recrutamento limitado. Existe um dispositivo na lei do Estatuto do Funcionalismo Público Municipal que vai dizer que 20% dessas vagas têm que ser ocupadas por efetivos. E eu já fiz o ofício à Prefeitura para ver essa adequação. Nossa função como vereador não é estar do lado do prefeito ou contra o prefeito, e sim do lado da lei, e a todo tempo fiscalizar pelo seu cumprimento. É claro que o que é bom para a cidade, e estando legalmente amparado, eu vou estar junto do prefeito. Do contrário, não. Posso até não concordar com a política do prefeito, mas aí falar em cassação tem uma distância muito grande, né? Há de se provar a improbidade. Quero acreditar que a denúncia não deve ter tido caráter político, que seria lamentável, mas tem os seus fundamentos. Mas no meu entendimento já foram resolvidos e também não há parentes do prefeito envolvidos. Portanto, voto por não acatar a denúncia. Eu ali, como sou presidente, gostaria de falar algumas palavras também, mas eu tenho que trocar com o vereador Thales, que é o vice-presidente, para poder comunicar.
Dando continuidade na votação, peço por favor o voto para a vereadora Aline de Oliveira. Obrigada. Obrigada, Thales. Obrigada, Thales. Está ouvindo? Então tá, vamos lá. Eu queria parabenizar o nosso prefeito que está fazendo um grande trabalho na nossa cidade. A cidade nunca esteve tão limpa. E infelizmente a gente não pode estar recebendo turismo agora, né, como a gente gostaria, porque a gente sempre viveu do turismo, onde a gente tinha bastante serviço, bastante empregos envolvidos no turismo. E hoje não temos mais. É sábio que a gente está voltando bastante empregos na nossa cidade e acaba acontecendo uma cidade pequena, de às vezes ser parente do parente, mas ficou bem provado que não teve nepotismo nenhum nesse caso dessa denúncia. Então, não tem lógica isso que está acontecendo. E eu queria deixar claro que, em vez de ficar perdendo tempo e ficar fazendo denúncia atrás de denúncia, tirando o nosso tempo, que era para a gente estar votando projetos bons para a cidade. Ao meu companheiro Bruno, se eles lerem a nossa lei orgânica, vão ver que não tem nada a ver, porque ele é um cargo político. Eu posso pôr a minha mãe, meu pai, quem eu quiser pôr um cargo político lá. Então não tem lógica esse nepotismo que eles referiram a mim também. E, no entanto, a gente tinha dois projetos. No entanto, nós tínhamos dois projetos para estar votando aqui hoje, e um deles era do nosso vereador Thales, onde se torna uma associação, se torna utilidade pública. Não podemos votar hoje por falta de tempo, porque teve que estar dando essa resposta. E tinha também um projeto meu sobre uma lei de proteção dos animais, quem atropela os animais tem que pagar os danos aos animais. Não podemos votar hoje novamente por causa de estar aqui tendo que dar essa resposta. Então eu peço que eles, em vez de ficar procurando o que não tem, ficar inventando coisas, que eles prestem mais atenção e ajudem a nossa cidade a crescer. Eu sei que o prefeito dessa vez não tem nada e tenho certeza que ele está aqui para lutar pelo que vem, que se fosse alguma coisa para poder prejudicar ele, ele não faria. Então eu espero profundamente que eles não façam mais isso. O meu voto é contra, é não a ir para frente com essa denúncia. Como o voto foi geral de todos, a gente não vai para frente com essa denúncia, certo? Nosso prefeito vai ir para frente, porque eu sei que ele está para lutar pela cidade, que ele ama demais. Nós estamos juntos, prefeito. Se precisar, a gente vai ajudar a nossa cidade, porque nós precisamos de muito emprego aqui. Então, eu declaro encerrado o nosso grande expediente.